Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Veiga, tipster do Quero Apostar, especialista em NBA, mando backs lá no site desde 2013, então estou indo para o meu 6º ano cobrindo playoffs e hoje com a prévia da finalíssima entre Golden State Warriors contra Toronto Raptors, vou fazer uma prévia geral sobre o que a gente deve esperar nessa série que tanto promete para decidir o grande campeão da NBA. O Warriors buscando seu 4º título num espaço de 5 temporadas, enquanto o Toronto chega à sua primeira final. Toronto buscando, claro, evidentemente, o seu único título. A série começa nessa quinta-feira, dia 30, na casa do Toronto. E o Toronto joga as 2 primeiras partidas em casa. O Toronto que também tem o eventual mando de quadra, caso aconteça um jogo 7, pois Toronto teve campanha melhor do que os Warriors na temporada regular. Então, esse fator casa deve ser bastante relevante para o equilíbrio da série. Então, é verdade que o Golden State chega com um favoritismo natural, né? Claro que é o time que vem com 2 títulos consecutivos, que tem Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant. Porém, o Toronto chega numa fase absurda, venceu 4 jogos consecutivos contra o Milwaukee Bucks, tem os 2 primeiros jogos em casa e a expectativa é de uma série dura e equilibrada. Logo de cara, não vale a pena pegar os Warriors para serem campeões a 1.30, que é a linha padrão que está antes do início da série começar. É uma linha de pouco valor, tendo em conta que eu vejo os Warriors com cerca de 65% a 70% de favoritismo para ser campeão. Então eu acho que Toronto tem 30% de chance por aí para conquistar o título. O equilíbrio da série, eu acho que essa série vai ser equilibrada por alguns fatores e vários deles passam pela questão física. E o que isso significa? Bom, significa que, primeiro, Toronto tem um dos melhores garrafão da liga, ou seja, tem Marc Gasol, tem Pascal Siakam, tem Serge Ibaka, o Lena, que é um cara que consegue jogar defensivamente e ofensivamente dentro da área pintada. Ou seja, é um time que incomoda bastante no garrafão, e esse é o ponto fraco dos Warriors. E os Warriors vão para o início da série com Andrew Bogut e Jordan Bell como confirmados para o garrafão. E, claro, o Kevon Looney também. Enquanto o DeMarcus Cousins ainda é dúvida. A gente ainda não sabe se o Cousins joga os 2 primeiros jogos da série. Ele está citado como dúvida. E mesmo se o Cousins voltar para o início da série, ele deve jogar com minutos restringidos, pelo fato de que ele vem de uma lesão grave e ele basicamente não jogou as últimas 4 semanas. Então, os Warriors é um time que historicamente joga small ball, ou seja, o que isso significa? Sem um pivô fixo. Então, é um time que durante vários momentos dos playoffs jogou com Stephen Curry, Klay Thompson, Iguodala, Kevin Durant e Draymond Green em quadra. Ou seja, sem nenhum pivô fixo, sem aquele cara referência, sem aquele pivôzão no garrafão. É uma característica dos Warriors que ajuda o ataque a ser tão bom, a ter tanta movimentação de bola, a ter tantos arremessadores para 3 pontos, mas ao mesmo tempo o matchup gera outro matchup. Ou seja, a falta de um pivô fixo dos Warriors é um problema contra equipes que jogam grande no garrafão, que é o caso dos Raptors, que sempre vai estar com Marc Gasol e ou Serge Ibaka e Pascal Siakam em quadra. Então é uma equipe que raramente joga no small ball. O Kawhi Leonard tem que jogar como 4, ou seja, jogar como um ala pivô. Então é um time que deve dominar nos rebotes ao longo da série e é uma equipe que deve ganhar fisicamente na batalha dentro do garrafão. E isso é uma questão que deve realmente ser um ponto diferencial para o Toronto fazer frente aos Warriors nessa série. Lembrando que o Kevin Durant está oficialmente confirmado como desfalque para o jogo 1, com problema na panturrilha, não joga a primeira partida da série e pode voltar para o jogo 2, então não tem nenhuma certeza se realmente o Kevin Durant vai retornar ou não para o jogo 2 da série. O meu palpite é que ele volte apenas para o jogo 3. Vale lembrar que os 2 primeiros jogos da série vão ser em Toronto e o terceiro jogo vai ser em Oakland, ou seja, na casa dos Warriors, no dia 5 de junho. Ou seja, a série começa no dia 30, então tem os 2 primeiros jogos em Toronto e apenas no dia 5 de junho, ou seja, uma semana depois do início da série, é que ela vai para casa dos Warriors. Então eu acredito que o Kevin Durant volta para o jogo 3. Eu acho que é bem possível o Toronto vencer pelo menos um jogo nas 2 primeiras partidas, por toda essa questão física dos Warriors,
está como dúvida para o jogo 2. O Cousins ainda não está confirmado para as 2 primeiras partidas da série e a gente não sabe como que ele vai voltar. É provável que ele não volte 100% fisicamente, porque vem de uma lesão grave. O Iguodala está voltando de lesão, o Livingston também está voltando de lesão. Ou seja, o Warriors veio um pouco baqueado fisicamente para o início da série, apesar de ter varrido o confronto contra o Portland Trail Blazers. Ou seja, o último jogo dos Warriors foi no dia 20 de maio. Isso significa que quando as finais começarem, os Warriors vão ter um espaço de 9 noites completas de descanso entre a final de conferência, o jogo 4, com a primeira partida das finais da NBA. Porém, essa questão física do Kevin Durant, do Cousins, do Livingston e do Iguodala fazem com que o Toronto tenha uma boa vantagem nas 2 primeiras partidas da série e é um time que em casa é muito chato. Ou seja, é a primeira vez que o Toronto vai jogar uma final de NBA, a torcida vai estar louca e isso significa que o Toronto deve dar muita dor de cabeça para os Warriors nas 2 primeiras partidas da série. A questão é, se Toronto vencer um dos 2 jogos da série ou se vencer as 2 partidas iniciais da série, eu acredito que Toronto tem uma boa chance de ser campeão até. Aí eu acho que se Toronto for para Oakland com 1-1 na série, eu acho que os Warriors vão ter 60% de ser campeão. E se Toronto for para Oakland com 2-0 na série para o Toronto, eu vejo como 50-50 para o resto da série. A questão é, a gente tem que saber como que o Kevin Durant vai voltar. É fato que em algum momento ele vai retornar e ele é um cara que faz muita diferença. É um jogador que tem aquele potencial de ser o MVP, de fazer 40 pontos por jogo numa série. O problema é que a gente não sabe como que ele vai voltar. Então é por isso que fica tão complicado a gente fazer uma projeção para saber, para pegar algum handicap para os Warriors de jogo, por exemplo, para pegar um Warriors menos 1,5, para pegar um Toronto mais 1,5. Não tem como a gente antecipar nenhuma bet nessa série por essa questão. Então o Durant pode voltar, jogar 10 minutos, machucar e não voltar mais para a série, ou ele pode voltar, arrebentar com a série. Então assim, ele é esse catalisador do lado dos Warriors, o melhor scorer da liga, junto com o James Harden. Então, todas essas questões físicas do Kevin Durant impossibilitam a gente enxergar alguma bet a longo prazo aqui. Eu acho que a melhor bet para essa série é um over 5 jogos e meio, mas eu acredito que não vou realizar nenhuma entrada. De novo, por essa questão física do Kevin Durant, a gente não sabe como que ele vai voltar. Ele tem esse potencial de destruir com a série. Um ponto pro lado dos Raptors é o fato de que o time é uma das melhores defesas da liga. E o Golden State não pegou nenhuma defesa no nível de Toronto até agora na pós-temporada. Pegou o Clippers na primeira rodada, o Clippers tem uma defesa fraca. Os os Rockets na segunda rodada, o Rockets tem uma defesa mediana para fraca. E Portland, nas finais de conferência, um time de defesa apenas mediana. Já Toronto está certamente entre as 3 melhores defesas da liga, ou seja, vai ser interessante a gente perceber como que os Warriors vão se portar diante de uma defesa de muita qualidade e uma defesa que eles ainda não enfrentaram nessa pós-temporada. Vale a pena lembrar também que, além de ser uma defesa boa coletivamente, Toronto tem excelentes marcadores individualmente, como Kawhi Leonard, Pascal Siakam e Danny Green, que são 3 caras que podem dar muita dor de cabeça defensiva pro lado dos Warriors. O meu palpite geral é, se fosse para dar, né, um palpite geral, se fosse para falar assim, Vini, dá a sua projeção para as finais. Eu acho que os Warriors vão vencer em 6 jogos. Eu acredito que os Warriors vão levar pelo menos um jogo dos 2 que vão acontecer no início da série em Toronto. E eu vejo os Warriors vencendo todas as partidas em casa até o fim da série, ou seja, definindo o título no jogo 6. Não vejo essa série sendo definida em 5 jogos, então eu acho bastante complicado tanto Toronto quanto Golden State fazendo 4-1 ou 4-0. Ou seja, resumindo, em linhas gerais, os Warriors realmente são os favoritos para ser campeão e é muito difícil tirar esse status dele. Porém, eu não recomendo nenhuma bet pré-série por todas essas questões físicas que eu citei anteriormente. A minha dica é, se você quiser pegar algum time para ser campeão, tipo assim, eu acho que Toronto vai ser campeão. O Toronto para ser campeão tá pagando 3,30 um xbet. E o Leonard para ser MVP tá pagando 3,60. Ou seja, é virtualmente impossível o Toronto ser campeão sem que
o Lena seja o MVP. Não tem nenhum outro jogador que seja plausível de vencer o MVP caso o Toronto seja campeão. Ou seja, se você confia no Toronto para ser campeão, pegue o Lena para ser o MVP pagando 3,60. Se você acha que os Warriors realmente vão ser os campeões e tal, o Curry para ser o MVP pagando 1,70, sendo que os Warriors para serem os campeões estão pagando 1,30. Ou seja, o trick aqui é realmente você pegar o MVP ao invés de pegar o time campeão seco, porque é muito difícil alguém ser o MVP nos Warriors sem ser Stephen Curry caso o time seja campeão, e é mais difícil ainda alguém no Toronto ser o MVP caso o Toronto seja campeão e esse cara não seja e o MVP não seja o Lena. Então todos os fatores realmente indicam 90% de chance para Curry sendo MVP caso os Warriors vençam, ou para Lena sendo o MVP caso os Raptors vençam, e as odds estão bastante favoráveis para pegar os MVPs, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da minha prévia das finais, e não esperem série fácil, não esperem lavada por parte dos Warriors. Acho muito complicado ser, por exemplo, igual às finais do ano passado, em que os Warriors basicamente atropelaram os Cavs. Eu acredito que esse ano vai ser bem diferente, ok? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos, boas apostas e tomara que a gente consiga lucrar bem nessas finais, que a gente consiga terminar com o saldo positivo. Eu sou o Vinícius Veiga, não esqueça de seguir o Quero Apostar no Twitter, Facebook e se inscrever aqui no canal do YouTube, beleza? Valeu, pessoal, um grande abraço, boas apostas e bora lucrar!